Bom dia. Não dava para esperar a música acabar, né, para começar. Bom dia. Bom dia. Esperar A só gente mais espera. 2 minutinhos, né? Beleza. Já ia perguntar se podemos. Acho que é bom a gente começar, né? Para até respeitar quem já está aqui, quem for chegando, vai acompanhando a gente aí. Tá dando para me ouvir e para me ver direitinho? Então, oficialmente, né? Vamos dar início. Bom dia para todo mundo. Espero que estejam todos bem. Vou começar me apresentando. Meu nome é Nayane, eu sou psicóloga. Vou me audiodescrever, né? Eu sou branca, tenho cabelo castanho, bem curtinho, estou tentando prender aqui, mas está difícil. No momento estou com uma blusa branca e um detalhe preto. Isabela quer se apresentar de uma vez e depois eu dou início com a apresentação do NAP ou você prefere fazer depois? Vou me apresentar, que aí você dá sequência, então. Beleza. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Isabela, sou psicóloga, estou na liderança do NAP, que é quem está puxando esse evento aí com o João, como convidado. Eu sou uma mulher cis, com cabelo curto ondulado. Estou usando hoje uma camiseta, uma blusa, né? Não sei diferenciar camiseta de blusa, com umas folhas e uma camisa de botão. E o fundo com um espelho, um fundo um rosa, não sei, mais ou menos, um vinho, não sei. Então, gente, eu vou iniciar apresentando o NAP, né? Eu tenho certeza que muita gente já conhece e vem acompanhando o nosso trabalho aí, as nossas ações, mas sempre tem gente nova, né? E é bom esclarecer do que se trata. O NAP, né? É o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão do UniBH.
A gente teve umas confusões aí durante esse semestre pelo calendário que a gente fez, então muita gente achou que era um projeto de extensão, que era um grupo para esse semestre, o que que é esse povo aí, né, que fica fazendo essas ações, essas oficinas. Então eu vou explicar, né, o que que é. Basicamente, assim, falando por alto, é o setor de acessibilidade e inclusão do UniBH. E aí a gente tem algumas missões, né? Fazer esse trabalho de acessibilidade com os alunos. Então, quando chega algum aluno com alguma deficiência, algum transtorno, a gente que faz esse acolhimento, a gente que está em contato com os professores, os coordenadores, para promover a acessibilidade desse aluno. Se precisar de alguma adaptação, seja no ambiente físico, com o intérprete de Libras, né? Para acompanhar na aula, ou alguma adaptação na prova, seja com uma fonte maior, a gente que faz esse trabalho. A gente também faz um atendimento psicopedagógico, que é um atendimento individual, não é a terapia, muita gente confunde, não é um atendimento psicológico, é psicopedagógico, é mais voltado para o ambiente acadêmico, para um trabalho para a organização dos estudos, estratégias de aprendizagem, para acompanhar o desempenho do aluno durante o semestre. A gente não faz o atendimento psicológico, né, mas a gente faz um acolhimento em saúde mental. Muitas vezes o NAP vai ser essa porta de entrada, né, dos alunos para a gente poder acolher essas demandas, entender qual que é a demanda e, se for preciso, encaminhar para a clínica ou para profissionais parceiros ou para algum outro atendimento que a gente, né, em conjunto ache válido. A gente tem como missão também falar sobre diversidade, e foi com esse intuito até que surgiu esse calendário também. Eu estou pelo celular hoje, eu não estou conseguindo acompanhar o chat direito, mas se puder mandar o calendário aí, não sei se a Ribas está aí também para poder fazer isso. O nosso calendário ele está se encerrando, né? Assim, ele já aconteceu durante esse semestre aí, mas já fica o convite para o próximo semestre, né? Assim, vejam aí o que já teve de bacana. A gente já está começando a construir para o próximo semestre, é uma ação que veio para ficar. A gente tem, fora esse evento de hoje, mais 2 eventos para acontecer, então dê uma olhada aí no calendário, que vem coisa bacana ainda para a gente encerrar esse semestre com chave de ouro. E aí hoje, né, esse evento, a gente se orientou um pouco também pelas datas, né, que temos, e o dia 18 foi o dia da luta antimanicomial, e aí a gente chamou o João para bater esse papo aqui com a gente hoje, professor super querido, super parceiro, para a gente fazer essa associação também, né, assim, a gente colocou, e se o isolamento durasse para sempre, esse e se foi a realidade de muitas pessoas, né, por muito tempo. Então, a gente resolveu convidá-lo para falar um pouco sobre essa história, mas também relacionar com o que estamos vivendo, que tem sido difícil para todo mundo, né? Então, já agradeço já agradeço a presença do João aqui, e a Tabata também, que está aí fazendo esse trabalho, né, incrível, interpretando aqui o evento. Então, um bom evento para todo mundo, sintam-se em casa, mesmo que virtualmente, para poder compartilhar experiências, conversar um pouquinho com a gente, e vou dar a palavra para o João. Obrigado, Nai. Obrigado, Bela. Bom dia a todos e a todas. Eu amei essa forma de apresentação inclusiva. Eu sou João Henrique, sou professor no UniBH e na UNA, professor no curso de psicologia. Atualmente eu faço parte do grupo de professores da Anima Plurais. Estou com uma blusa preta, sou pardo, magro, com fundo numa parede metade branca, metade preta e tenho o cabelo bem curtinho, quase máquina zero do lado. Estou muito feliz em estar com vocês aqui hoje, nessa manhã de sábado. 64 pessoas dispostas a ter uma conversa sobre luta antimanicomial, saúde mental, num sábado de manhã, num final de semestre, numa vida pós um ano, estamos aí indo para um ano e meio de atividades online.
num final de semana que normalmente a maioria das pessoas, né, querem descansar do virtual, do online, das telas. Então é muito bom estar com vocês aqui e ter a presença de vocês também para a gente poder conversar sobre um tema muito importante. Embora eu preparei uma fala que eu não sei se eu vou atingir muito bem as expectativas, mas vamos conversar sobre. Eu quero agradecer, né, o NAP aí na figura da Bela, da Nai, da Tabata e de todas e todos que estão aí, que são do NAP, né? Fico muito feliz pelo convite e por, de algum modo, vocês localizarem em mim, né, uma pessoa que possa falar sobre essa temática. Bom, eu vou engatar aqui uma fala, né? Mas também não vou ficar falando 2 horas direto. Vou trazer alguns pontos que eu gostaria de, na verdade, conversar com vocês. Assim, eu fiz umas pequenas anotações aqui e aí enfim, no início das anotações eu coloquei algumas notas, né? E aí eu gostaria de conversar com vocês e talvez a minha fala ela vai ter 3 tempos, né? Um primeiro tempo que a gente vai conversar um pouco sobre essa questão manicomial, e aí sobre essa questão manicomial, né? E não necessariamente ou diretamente sobre a luta antimanicomial. Um segundo tempo que a gente vai conversar um pouco sobre isso que nos diz, né, mais respeito nessa contraposição ao que a gente entende como manicomial ou antimanicomial, e um terceiro tempo para a gente pensar o nosso presente, isso que a gente vive e as implicações disso que a gente vive para o campo da saúde mental. E aí eu já começo, né, pelo título, quem fez a inscrição eu imagino que tenha lido o título, né, assim, e aí o título do evento é Saúde Mental e Luta Antimanicomial e se o isolamento durasse para sempre. E aí eu quero começar com uma provocação que eu vou voltar nela no final da minha fala para a gente tentar aí elucidar alguns pontos, né? Então, para início de conversa e para promover essa provocação já nesse início de conversa, é importante a gente saber diferenciar isolamento de aprisionamento, né? Se a gente está falando de luta antimanicomial e se a gente vive um momento da nossa vida em decorrência da pandemia de Covid-19 e, portanto, né, estamos em isolamento, há que se distinguir o isolamento que a gente vive do aprisionamento que as pessoas viveram e ainda vivem em muitas situações manicomiais, né? E a gente vai discutir um pouco no nosso encontro de hoje o que são situações manicomiais. Bom, eu retomo esse ponto mais para o final, mas só quero deixar essa provocação, assim, será que a gente vive uma situação próxima ou semelhante aqui, né, vivida nos contextos dos manicômios, por exemplo, ou nos contextos manicomiais? Bom, vou voltar então lá nos meus 3 pontos, né, os meus, vamos dizer assim, meus 3 tempos aqui da minha fala de hoje. E aí, a primeira nota que eu queria trazer para vocês é uma nota relacionada ao que é uma instituição total. Esse evento, né, a Bela sinalizou e a Nai também, né, ele foi pensado em decorrência de um mês em que a gente comemora a luta antimanicomial. No dia 18 de maio foi o dia da luta antimanicomial, um dia que foi proposto e construído, né, por meio da organização de trabalhadores da saúde mental, trabalhadores que lutavam e defendiam um cuidado humanizado para os pacientes, para os usuários do serviço de saúde mental, e um dia em que se estabeleceu como lema uma sociedade sem manicômios. Então, quando a gente fala em luta antimanicomial, ou quando a gente fala, né, assim, em saúde mental e luta antimanicomial, a gente está falando numa lógica e numa estruturação de um cuidado em saúde mental que não passa pela dimensão do manicômio.
E aí, para a gente falar de manicômio e da lógica manicomial, eu queria resgatar com vocês um autor que se chama Erving Goffman, e um livro dele que é magnífico, e o que eu acho que todos nós deveríamos ter acesso e ler esse livro, que se chama Manicômios, Prisões e Conventos. E aí, nesse livro, ele vai trabalhar um conceito que ele instaura ali nesse livro, que é o conceito de instituição total. Quando a gente está falando de manicômio, e esse é o ponto, por exemplo, que difere um manicômio de um hospital psiquiátrico, né, assim, ou de um hospital geral, ou de um equipamento e de uma instituição aonde a gente vai prezar pelo cuidado, seja o cuidado em saúde geral, em saúde mais ampla, né, ou cuidado em saúde mental, é que, né, a ideia do manicômio inserida nessa noção de instituição total pressupõe um lugar onde existe, né, um número significativo de indivíduos. E aí, se a gente vai para a história dos manicômios, a gente está falando de um número significativo mesmo, tá? Se tem espaço para ocupação de 5 pessoas, a gente está falando em 30, em 50, em 100. E aí não precisa muito bem a gente ficar somente nos manicômios, né? Assim, acho que é de conhecimento de todos e todas que estão aqui presentes a superlotação, por exemplo, que a gente vive nas prisões no Brasil. Então, a gente está falando num local em que há um número grande de indivíduos separados, isolados e excluídos do convívio comum e social, ou seja, separados da sociedade. E aí vem talvez a principal característica que o Goffman nos apresenta, que é levar uma vida fechada e fortemente administrada. E aí, né, assim, lembra lá da provocação que eu trouxe no início, porque eu vou retomar ela no final, né? Isolamento é diferente de aprisionamento. Quando a gente está falando de manicômio, né, a gente está falando de pessoas que são trancafiadas em uma instituição, com número quase sempre, e em número quase sempre excessivo, e que são completamente, né, assim, despojadas dessa possibilidade de ação livre, portanto, têm as suas vidas fechadas, privadas e fortemente administradas. Ter uma vida fortemente administrada é ter uma vida que é controlada por dispositivos outros que não passam, por exemplo, pelo desejo, né? E aí Foucault é um outro autor, por exemplo, lá no livro Vigiar e Punir, que vai nos dizer dos dispositivos de controle, né? Ter uma vida fortemente administrada, controlada, é uma vida que é submetida aos controles, aos dispositivos da instituição. Então, um manicômio, ele opera dessa forma, né? Ele considera esses dispositivos enquanto um operador em que a pessoa, o indivíduo que está ali colocado à revelia do seu desejo, né? Submetido completamente. Se estamos falando, então, de luta antimanicomial, estamos falando de luta contra dispositivos de assujeitamento dos indivíduos. Estamos falando de luta contra dispositivos de controle, né, de vida, de controle de modos de existência e de dispositivos que fecham, que encerram, que encarceram a vida das pessoas. Bom, esse é o conceito que o Goffman vai trabalhar lá no manicômios, prisões e conventos na lógica de instituição total, né? Então, um exemplo de instituição total é o manicômio. E total porque totaliza, né? Assim, totaliza a vida do indivíduo de tal forma que não há ali espaço para que ele possa agir fora desses dispositivos de controle. E aí o Goffman, ele vai trabalhar algumas características dessas prisões, desses conventos, desses manicômios, ou seja, dessas instituições totais. A primeira característica que ele trabalha lá no livro é que essas instituições totais controlam
ou busca controlar a vida dos indivíduos. E aí eu gostaria que vocês, enquanto estivessem me ouvindo, começassem a fazer essa implicação de a gente vive isso, né? Nós estamos neste momento, né? Assim, nós estamos inseridos nessa dimensão. Vamos pensar a lógica dos manicômios, né? A lógica do tratamento, o modo com que a sociedade buscou tratar a loucura ao longo da história, né? Foucault trabalha isso muito bem lá no livro História da Loucura, e quando a gente vai estudar a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, a gente vê também isso muito bem dado. Inclusive, aqui em Minas Gerais, a gente tem um exemplo, assim, um perfeito exemplo, para não dizer um terrível exemplo, né, do que é uma instituição total, do que é um manicômio, e do que é um dispositivo de controle da vida do indivíduo, que é o manicômio, o hospício de Barbacena, né? Um dos maiores manicômios da América Latina. Então, o que a gente tinha lá? O que a gente tem nos manicômios, na história, né, do controle e do suposto tratamento à loucura? A gente tinha um dispositivo, né, e um processo em que as pessoas que destoavam das normatividades sociais, né, que destoava do que era tido como um padrão, né, e um campo de aceitabilidade social, eram simplesmente excluídas na sociedade e alocadas, depositadas, né, nessas instituições. Aí vale louco, aí vale população LGBT, aí vale mulher que engravida fora do casamento, aí vale adolescente infrator, aí vale qualquer coisa, e coisa é uma boa palavra, né? Porque coisa muitas vezes está inserida muito mais na lógica objetal do que na lógica humana e de sujeito. Aí vale qualquer coisa que destoa, né, que distancia do que a sociedade, a partir dos pressupostos e dos valores morais, né, entende como legítimo, aceitável, né, moralmente falando, né, assim. E quando a gente está falando de moral, nem sempre a gente está falando de ética, né, porque aquele pai de família, né, guardião dos valores morais, era a mesma pessoa que engravidava a filha da empregada e mandava a filha da empregada para o manicômio de Barbacena, para ele ficar ali, né, continuando guardando, né, a moral da sua família é, e expondo, né, assim, essa imagem de uma família certa, correta e assim por diante. Então, a gente está falando de um dispositivo que controla, né? E que controla não somente o corpo do indivíduo que está ali, mas também controla, né? E se insere nessa sociedade como um dispositivo de controle dos valores, né? Como um dispositivo de controle disso que a sociedade vai tomar como agentes e instâncias da moral, vamos dizer assim. Faço uma pergunta aqui, né, assim, um questionamento para a gente ir pensando, talvez não necessariamente a gente precisa responder hoje. Porque se a sociedade é capaz de criar esses dispositivos para fazer valer os valores morais que são instituídos em uma determinada época, o que garante que amanhã nós não estejamos no manicômio, por exemplo? O que garante que os valores que são tomados enquanto valores hoje não serão tomados enquanto não valores amanhã, né? Bom, outra característica das instituições totais, a substituição de possibilidade de interação social por determinações internas. Quando a gente está falando de um manicômio, a gente está falando de alguém que é completamente, não é meio termo, não é em partes, não é num determinado momento do dia, num determinado período da semana. A gente está falando de alguém que é completamente cerceado do convívio social. Então, de alguém que é completamente, né, proibido
e proibido por um processo, né, de exclusão, né, por um processo de internação do convívio social. E ao ser proibido, excluído desse convívio social, ele é submetido às determinações internas da instituição. Alguém aqui está sendo proibido de andar na rua? Quando a gente fala de manicômio, a gente não fala de possibilidade de escolha. Os usuários, os loucos, né, as pessoas que eram internadas nos manicômios e ainda, né, as pessoas que são internadas em dispositivos e instituições totais de controle, né, eram pessoas e são pessoas que não têm possibilidade de escolha. E ao serem internadas, consequentemente, elas são privadas do convívio social, o que nos torna, né, sujeito, porque se somos sujeito, o somos porque interagimos socialmente, né? Se somos humanos, se somos sociais, o somos porque estamos em sociedade, então essas pessoas são privadas disso, e submetidas a uma série de dispositivos de determinações internas. Então, hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, proibições relacionadas a qualquer e toda questão que diz respeito à ordem dos desejos. Se você fuma, você pode fumar a hora que você quiser. Né? Se você sente prazer sexual, você pode fazer o que você quiser com isso. João, volte. Chamando João. Alô? João, não nos deixe. Ô, gente, enquanto o João volta, coloquem no chat de onde vocês falam, né? Voltou. Qual curso, de onde que vocês estão inseridos. Só pedir o pessoal para comentar aqui, mais ou menos, João, seu nome, seu bairro, para a gente ter a noção do que a gente está conversando. Enquanto você sumiu aqui, nós ficamos... Houston! Alô, Houston! A gente começa a falar mal do sistema e a gente cai, né? É mais ou menos assim que funciona. Então, olha... Gente, alguém do Sergipe, do Ceará, que legal isso. Eu estou aqui falando Minas como se todo mundo fosse de Minas. Olha, Recife, gente, que bacana. Então, estamos vivendo um momento, né? Mas eu ainda consigo fazer o que eu quero fazer. Né? Então, nos dispositivos... Acho que tem alguém com áudio ligado, Bela. Nos dispositivos... Acho que fechou. Nos dispositivos das instituições totais, né, assim, a gente tem essa completa impossibilidade, né, do sujeito aparecer enquanto sujeito que deseja, né, e enquanto um sujeito de ação. Uma outra característica que a gente tem nas instituições totais, ou seja, nos manicômios, é que a gente está falando de algo que é o mesmo lugar. Talvez aqui, né, a gente está agora com 80 pessoas, 81 comigo, talvez aqui a gente tenha uma ou outra pessoa que nesse 1 ano e meio, quase 1 ano e meio de pandemia, sempre permaneceu na mesma casa, no mesmo lugar. Mas a grande maioria foi na casa de um parente, foi no supermercado, foi numa padaria, né? Assim, foi na rua pegar uma carta, receber um iFood, receber alguma coisa, né?
Nas instituições totais, nos manicômios, a gente está falando de indivíduos que permanecem no mesmo lugar. E muitas vezes esse mesmo lugar, ele se concentra num lugar de 1 metro quadrado, né? 2 metros quadrados, né? Diga-se de passagem, as prisões brasileiras. A gente está falando em um lugar que é gerenciado e controlado por uma única autoridade. E essa única autoridade não é o paciente. Né? Quem que manda na sua casa? É uma autoridade desconhecida por você? É uma autoridade que não pertence à sua família? Nos manicômios, quem manda é o psiquiatra. Uma pessoa que não faz parte da família do louco, uma pessoa que o louco jamais viu, e uma pessoa que está lá determinando, né, os modos de ser e os modos de existir do paciente que ali está internado. A gente está falando de um grupo de pessoas que são submetidas a horário determinado, que são submetidas a ações determinadas, que são submetidas a tarefas determinadas. E uma das principais características da instituição total, do manicômio, é essa possibilidade real, concreta, de redesenhar toda a história do interno, do louco, do preso, do indivíduo que está ali submetido. E o que é redesenhar toda a história? Se eu for me apresentar aqui para vocês, eu ficaria, sei lá, se eu fosse real me apresentar para vocês, eu ficaria o dia inteiro aqui. Eu nasci em tal lugar, né? Eu sou filho de não sei quem, a minha infância foi assim, eu vim para BH em tal momento, até chegar nos meus 32 anos. Talvez um dia seria pouco para eu apresentar toda a minha história. Porque o que eu sou hoje, o lugar que eu ocupo hoje, traz como marca, né? E é produto dessa história que me antecede, dessa história que me produziu. Se a gente está falando de uma instituição que redesenha a história do indivíduo, a gente está falando de uma instituição que dessubjetiva o sujeito. Você entrou Maria e você vira um número. Prontuário 53. E olha que eu nem falei você entrou Maria e você sai. Porque em manicômio a gente não está falando de sair. Né? Você entra Maria, você permanece um número. Pega o prontuário 53. Quem que é o prontuário 53? O prontuário 53 é o paciente esquizofrênico, que toma aldol-decanoato, tal dosagem, que tem alucinação, que tem delírio, que tem tais fenômenos. Mas e aí, é filho de quem? Morava onde? Cadê os familiares? Gosta de fazer o quê? Gosta de pintar, gosta de brincar, gosta de desenhar? Que tipo de programa de TV o fulano... Isso, não tem espaço para isso. Não tem espaço para essa história que é a história desejante do indivíduo. Né? Tem espaço para diagnóstico, tem espaço para medicamento, tem espaço para redefinição da história. Entra sujeito, e o que nos configura enquanto sujeito é a nossa história de vida. Ninguém nasce sujeito. A gente nasce indivíduo, a gente nasce um pedaço de carne, né, gente? Uma massa de carne. Né? Ninguém nasce gostando de algo, desejando algo, querendo. Ninguém nasceu aqui querendo leite, sabendo que era leite. Colocaram o leite na sua boca e algumas pessoas gostam, nem todas as pessoas gostam. Alguns corpos, inclusive, reagem, né? São alérgicos à lactose. Colocaram lá leite na sua boca e você gostou, por exemplo.
né? Ninguém nasce querendo brincar de carrinho, querendo brincar de boneca, né? Colocaram, você nasceu com uma pepeca, disseram que você tem que brincar de boneca. Você nasceu com um pinto, disseram que você tem que brincar com carrinho. Mas nós nascemos uma massa, né? Um bolo de carne. Aí alguém vem, vira para você e fala: Ei, João, nomeou, né? Alguém vira para você e coloca uma mamadeira na sua boca. Ah, o que que é isso, né? Alguém vai dizer que é leite com Toddy. E aí você vai passar a gostar dessas coisas. Isso é o que nos torna sujeito. O que a gente gosta, o que a gente deseja, o que a gente pensa, o que a gente projeta, né? O que a gente planeja. Entra-se nos manicômios sujeito, né? Sai ou permanece doente mental. Tem uma transformação significativa aí. Não é à toa que as pessoas que passaram por um longo período de internação em manicômios, na história dos manicômios brasileiros, e hoje estão em residências terapêuticas, chegam nas residências terapêuticas não sabendo comer com talher. E aí precisa reensinar, reaprender. Por quê? Porque não tinha talher no manicômio. Comia com a mão. Né? O que nos difere dos animais, que são por instinto, né, é justamente esse ponto civilizatório. Esse contrato social que vai nos inserir na dimensão do sujeito, nessa relação com seres, né? Assim, imagina, se todo mundo aqui fosse animal, estaria todo mundo aqui falando ao mesmo tempo e ninguém escutando, né? É o que acontece com os cachorros. Os cachorros aqui em casa, quando o cachorro do vizinho late, aí vira uma coisa. Todos os cachorros dos vizinhos começam a latir, os da minha casa começam a latir. Não tem contrato civilizatório. Não tem subjetividade. Você, não, João, meu cachorro tem subjetividade. Meu cachorro... Não tem. Né? Não tem subjetividade. É isso que nos torna sujeito. Na lógica das instituições totais, na lógica dos manicômios, há uma completa dessubjetivação para que se possa redesenhar a história do indivíduo atrelada aos dispositivos de controle. Eu não quero que o João deseje, porque o João precisa ser completamente docilizado às regras da instituição. O João não pode se rebelar, o João não pode se revoltar, o João tem que deitar a hora que eu quero que ele deite, ele tem que assistir TV a hora que eu quero que ele assista, ele tem que rezar e orar a hora que eu quero que ele reze, que ele ore. Esses são os imperadores, né, e das instituições totais, e ninguém aqui, acredito eu, está vivendo esses imperativos nas suas respectivas residências. Quero acreditar eu. O que o Goffman vai falar? Que esse processo de dessubjetivação é nada mais, nada menos do que a mortificação do eu. Entrei, João, saí, não sei quem. E aí não é raro, né, a gente ir lá nas residências terapêuticas, aonde a gente tem pessoas morando que viveram por um tempo significativo em manicômios, que não sabem o seu nome, que não tem documento, certidão de nascimento. O que aconteceu com o eu? Que não tem história. Pessoas que viveram 30, 40 anos no manicômio. Não tem história. Quem é o pai? Quem é a mãe? Que gostava na infância? Brincava de quê? Não tem. O eu completamente mortificado. Aí vocês entendem por que a gente fala de luta antimanicomial. Se é para cuidar, se é para produzir, né, processos de cuidado e de humanização,
e humanização nada mais é do que subjetivar as pessoas, né? Se eu viro para a Bela e falo, número 43, não tem nada de humano nisso. Agora, se eu nomeio, se eu chamo pelo nome Isabela, isso é humanização. Então, se é para humanizar, não cabe nas instituições totais. Não cabe humanização nas prisões. E prisão opera pela lógica manicomial. Não cabe humanização nos manicômios. Não cabe, não tem espaço. Porque essas instituições, elas foram feitas para controle dos corpos e mortificação do eu. Bom, esse é o primeiro tempo, e já passou 40 minutos, senhor. Vou para o segundo tempo. E aí, o segundo tempo eu já caminho lá para a provocação inicial, né? E aí eu faço uma pergunta. O que difere a vida em uma instituição total da vida que vivemos hoje, na pandemia, no isolamento social? E aí, gente, só tem uma resposta possível. E é uma palavrinha que é muito cara, e uma palavrinha que a gente corre o risco de perdê-la a qualquer momento. E a palavrinha é liberdade. É isso que difere uma vida no manicômio de uma vida numa pandemia. Por mais que estejamos em isolamento social, por mais que a gente não possa sair por aí do jeito que é. Não, João, não pode, tá, gente? Não pode. A gente está numa pandemia, não pode sair por aí, né? Assim, indo em festa, aglomerar, né? Festa com 70 pessoas, pode não. Por mais que não podemos, né, sair por aí, a gente ainda pode sair. Né? Você ainda pode ir na padaria, né? Você pode visitar seus familiares com cuidado, com máscara, enfim, com todos os cuidados. Você pode. Não tem ninguém te proibindo. Você não vai ser preso se você pisar na rua. Né? Você não vai ser preso se você exercer o seu direito de ir e vir. Você não vai ser preso se você sair de casa. Então, o que difere a vida no manicômio da vida vivida hoje, numa pandemia e em decorrência do Covid, do isolamento social, é essa capacidade de sermos e essa possibilidade de sermos livres, né? E a Thaisa fez um comentário bacana aqui, ó. Não só a liberdade, mas também dignidade. Dignidade é um componente da liberdade. Né? A liberdade é como se fosse um grande guarda-chuva. Né? E a dignidade, a humanização, o respeito, tudo isso está no campo. Por que você me respeita? Se vivêssemos numa ditadura, numa ausência de liberdade, você não teria compromisso nenhum de me respeitar. Nenhum. Você poderia, inclusive, me violentar. Né? O respeito, a dignidade, a humanização, ela está inserida no campo ontológico da liberdade. É porque somos livres que podemos respeitar uns aos outros. Se você me aprisiona, eu não tenho o compromisso de te respeitar. Se você me violenta, e a violência é uma forma de aprisionamento, eu não tenho o compromisso de te respeitar. Então, o respeito, a dignidade, a humanização é um componente da liberdade. E é um componente, por excelência, disso que a gente vai chamar de nascimento. Nós nascemos livres, né? Na medida em que você nasce, você chora e ninguém tampa a sua boca. Você já pode exercer a sua vontade ali, né? O seu instinto ali, no momento em que você nasce. Tem uma filósofa muito boa, tem um livro magnífico que se chama Condição Humana, que é a Hannah Arendt. E ela vai trabalhar 3 noções de liberdade, 3 dimensões de liberdade. E eu vou passar por essas dimensões rapidinho, só para a gente entender o que é que a gente está falando quando a gente está falando de liberdade. A primeira dimensão é a dimensão
política. O que ela vai falar que é essa dimensão política da liberdade? Ela vai dizer que a liberdade, ela se dá na ação. Eu estou falando e vocês estão escutando. Tem um contrato de liberdade aí. É no entre, é na ação entre sujeitos que a liberdade se dá. Se eu falo algo e você não gosta, e você começa a gritar, e começa a tentar aí, né, me impedir de falar, a liberdade está sendo censurada. É o que acontece, por exemplo, em regimes ditatoriais, em que não há liberdade para falar, né, num cenário, num espaço democrático. Aqui, a gente está exercendo a liberdade. Eu estou falando, daqui a pouco eu vou parar de falar, eu vou escutar vocês. Isso é liberdade, né? É a dimensão política da liberdade. Né? Tem um contrato aqui entre nós que não precisa ser verbalizado, mas está dado. No manicômio, esse contrato não existe. Quem determina o tratamento? O médico. Quem determina os procedimentos? Quem institui os procedimentos no manicômio? O médico. Não há espaço para ouvir o louco. Não tem contrato, não tem ação. O louco é objeto de dejeto das ações instituídas pela instituição. Primeira característica, dimensão da liberdade aí é a dimensão política. A segunda dimensão da liberdade é a dimensão ontológica. A Hannah Arendt vai trabalhar com um conceito que é o conceito de natalidade. Todos nós nascemos livres. Na medida em que nós somos inseridos ao nascermos na relação com o outro. Olha, a criança ela pode escolher. Por mais que vai ter um adulto ali que vai dizer, não, você vai vestir isso, não, você vai brincar com isso, há espaço para ela nomear, para ela dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Nós já nascemos livres. Essa é a dimensão ontológica. Um indivíduo que é inserido numa instituição total, no manicômio, ele não nasceu preso, ele não nasceu no manicômio. Embora, abro um parêntese aqui, muitas mulheres internadas, presas no manicômio, engravidavam no manicômio, e o que acontecia com seus filhos? Eram dados para outras pessoas. Né? Essas mulheres tinham seus filhos roubados. Né? Não há espaço de liberdade para o exercício da maternidade, por exemplo. Afinal de contas, né, assim, que condição, e vou ser irônico aqui, tá? Que condição uma mulher louca tem para cuidar de um filho? Dimensão ontológica. Todos nós somos livres, né, desde o nascimento. E a terceira dimensão que a Hannah Arendt trabalha é a dimensão subjetiva, né? Ou mental, ou psíquica, né? Ou da alma, depende muito da tradução do texto que a gente está lendo. O que é essa dimensão subjetiva? É a característica fundamental que a gente tem da atividade de pensar e de querer. Ora, eu estou aqui falando, embora tenha algumas anotações, tem muitas coisas que eu estou falando do que eu já sei, do que eu estou pensando aqui, dizendo para vocês. Eu estou aqui porque eu quis estar aqui, porque eu quero estar aqui. Ninguém está me obrigando. Vocês estão aqui porque vocês querem estar aqui. Eu acredito, quero acreditar que ninguém obrigou vocês a estarem aqui. Até porque talvez existiam coisas mais interessantes. Isso é liberdade. A gente poder pensar e a gente poder querer é a dimensão subjetiva da liberdade. Esse exercício de pensar e querer. E é possível dominar o pensamento? Sim. Nos manicômios, sim. Tem uma coisa que se chama psicofármaco que impede as pessoas, inclusive, de pensar. Pensa você não pensando. Pensa se é possível existir sem pensar.
pensa essa existência. Eu não consigo nem pensar, né? Não consigo nem cogitar essa ideia, né? Principalmente eu, que estou o tempo inteiro pensando. Estou aqui pensando no que eu vou almoçar daqui a pouquinho. Nós somos seres do pensamento, do querer, do desejo. Liberdade também implica isso. Liberdade não é só poder ir e vir. Liberdade é também poder ir e vir, mas é também poder pensar, é também poder querer, é também poder desejar. E tudo isso é cooptado, cerceado, censurado pelos dispositivos de controle de uma instituição total. Agora pensa você, na pandemia, no isolamento social, se a sua liberdade está sendo cooptada. Encerro o terceiro tempo e vou para o nosso quarto tempo. Antes, né? Tem um ponto que liga essas três dimensões. A dimensão política, a dimensão ontológica e a dimensão subjetiva. E qual que é o ponto que liga? A nossa capacidade humana de dar início a algo novo. Em outras palavras, a nossa capacidade de criar. É isso que nos torna humano, né? E criar não é reproduzir. Né? A ideia de reprodução, né, é a ideia de um processo de maquinação. Né? Nós não somos mais um na esteira produtiva da sociedade. Né? O que torna o humano humano é a capacidade de inventar, de criar novas possibilidades, e inclusive novas possibilidades de existência. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente entende, inclusive, o teor libertário da loucura. O como que a loucura em si já é, por si só, uma criação. Só que, como a loucura, sendo uma criação, não se insere nos mecanismos de normatividade da sociedade, um louco não produz como o capitalismo quer que ele produz, a gente tranca para a gente curar, para a gente tratar, para ele se tornar um sujeito produtivo novamente. Bom, por fim, né, eu vou voltar naquela questão do isolamento e do aprisionamento e faço para vocês a pergunta que o tema do nosso encontro de hoje propõe, né? E se o isolamento durasse para sempre? A gente está numa pandemia. E se o isolamento durasse para sempre? Aí eu responderia da seguinte forma: continuaríamos livres. É isso que nos difere de uma lógica manicomial. A gente continuaria capazes de criar e de inventar novos modos de existência. Para muitas pessoas, né, estar trancafiada em casa pode ser adoecedor. E o que essas pessoas vão fazer? Elas vão fazer uma live com os amigos. Elas vão vir para um evento no sábado de manhã. Elas vão assistir série. Elas vão comprar um quebra-cabeça para montar. Elas vão inventar possibilidades. Possibilidades que estão inseridas no desejo, no querer. Elas vão fazer. Elas vão agir. Elas vão para um sítio, elas vão para uma cachoeira, para um lugar isolado. É possível. E, ainda que não seja possível isso, elas vão adoecer. E aí eu trago talvez uma outra perspectiva, né? Porque adoecer também é uma forma de criar. Sintomatizar também é uma forma de criar. Adoecer é o nosso corpo dizendo que não dá mais para viver do modo com que a gente vive. Até, né, nesses processos que nos soam como adoecedores do campo da saúde mental, a gente tem possibilidade de criar. O que a gente está vendo na pandemia? A gente está vendo mulheres que tinham dupla jornada de trabalho, agora com tripla jornada de trabalho. Tem que trabalhar,
tem que cuidar da casa, tem que ensinar o filho as atividades da escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo. Aí adoece. Adoece enquanto resposta? Não. Adoece enquanto questão. Adoece porque não estava dando para fazer. Então, o corpo está aí, fazendo questão, né? O corpo está dizendo quando é que você vai parar? Quando é que você vai repensar? O corpo está criando linhas de fugas, estratégias de sobrevivência, para que a gente consiga lidar com esse mundo que é adoecedor. Não é o isolamento social que adoece, é o mundo que adoece. E os dispositivos que nos atravessam em decorrência do modo operante do mundo. O que o isolamento social, o que a gente achava quando começou a pandemia? Nossa, agora eu vou ter mais tempo para colocar todas as minhas séries em dia, já que eu não vou gastar mais tempo no deslocamento. Sabe de nada, inocente, já diria Beto Jamaica, do El Chan. Né? Por quê? O que eu fiz com o tempo de deslocamento? Estou produzindo mais. Produzindo mais para quem? Produzindo mais para o sistema. Então, o horário que supostamente eu teria livre, eu estou trabalhando. É isso que adoece, não é isolamento. Porque eu poderia aproveitar esse horário, né, para fazer uma live com os meus amigos, né, para tomar um vinho virtual, para ir na casa da minha avó, com todos os cuidados possíveis. Mas não, eu vou aproveitar esse tempo para colocar os textos em dia, já que a gente tem muitos estudantes aqui, né, para colocar os textos em dia, né, para rever a matéria, para produzir mais. O que nos adoece não é o isolamento, que é muito diferente do aprisionamento. O aprisionamento adoece, mas nós não estamos aprisionados. Ainda que isolados, nós temos a capacidade de agir, pensar e criar. O que nos adoece não é o isolamento. O que nos adoece são todos os atravessadores que nos coloca enquanto sujeito que tem que produzir, tem que fazer, e não é fazer por fazer, tem que fazer mais, tem que produzir mais, tem que gerar mais. E aí você se vê enquanto estudante, né, assim, não conseguindo ler todos os textos, não conseguindo frequentar todas as aulas, não conseguindo assistir tudo o que você gostaria de assistir, e aí você pensa, não dou conta, eu tenho que assistir, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E não dá, né, gente? Não dá para fazer. Há uma diferença, então, entre o aprisionamento que o manicômio produz, na mortificação do eu, e o isolamento que a pandemia gera, que ainda nos dá a possibilidade de criar, existir e inventar outros modos de existência. Estou eu aqui, né, falando com vocês de uma coisa que eu gosto, participando de uma coisa que eu gosto, e isso me faz bem. Isso é uma forma de inventar, na pandemia, outros modos de existir, menos adoecedores. Bom, acho que é isso. Vamos conversar. Acho que eu trouxe algumas questões e provocações aí para vocês. Uns minutinhos aí para organizar toda essa porrada que você deu, né, agora na gente. Enquanto o pessoal organiza, organiza o que quer falar e organiza toda a informação, eu queria até colocar um ponto assim, né? De alguma forma, né, a gente teve aí de todo o semestre, esse foi o evento que bateu o recorde de inscrições. A gente teve 370 inscritos, e aí eu fico me perguntando, né, o que foi que chamou tanto a atenção das pessoas para essa discussão? Foi o João Henrique, que é um fenômeno? Foi
a coisa de colocar saúde mental junto de uma indagação de será que corre o risco de eu ficar isolado para sempre? Ou foi a própria lógica de pensar a luta antimanicomial? Essa questão da luta antimanicomial não é um movimento de muitas pessoas, né? Assim, não é difundido tanto, é uma militância de quem está envolvido, assim, né? De quem está pensando a saúde. O Matheus até já colocou aí o que foi que chamou atenção, a Michele também. E aí, pelo visto, a coisa de ficar isolado para sempre já é assim, um medo muito grande de todo mundo, né? De adoecer. Colocou saúde mental está sendo discutida o tempo inteiro, né? Depois que a gente começou a ficar como obrigação, né? Assim, isolados. Claro que tem pessoas que não levam isso em consideração. E aí, né, traz o que você trouxe, né, João, a coisa da liberdade, de ter pessoas que não acreditam que é necessário ficar isolado. E aí, eu realmente fiquei me perguntando isso, o que as pessoas estão pensando sobre esse isolamento para sempre, esse medo disso, e o quanto isso também traz essa perspectiva do adoecimento, mas tão longe do aprisionamento que a gente não tem noção nenhuma do quanto isso atravessa algumas pessoas em outro sentido aí, de até uma produção da loucura, né? Esse lugar do aprisionamento. E aí eu queria falar isso exatamente para convidar as pessoas para comentarem, para trazer suas questões. Bruna abriu a câmera, bom demais ver um rostinho a mais aqui. Se você quiser falar. Posso? Bom dia, meu nome é Bruna, sou da Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu não venho pelo professor, na verdade, infelizmente ainda não conhecia ele, estou bem contente com essa experiência. Já fiz outras aulas com vocês, que também descobri, assim, num acaso na internet, então estou bem feliz de estar acompanhando outra com um tema tão importante. E acho que vários pontos dessa tua fala me tocam, assim, né? Acho que, como estudante de psicologia, a gente fala muito em luta antimanicomial desde o início, desde antes de entrar na graduação, e acho que muitas vezes isso acaba sendo algo, assim, que parece que todo mundo sabe o que é, então não precisa ser dito, né? Mas tem muitos pontos que não são explorados, assim, acho que mesmo dentro do meio acadêmico não são falados, porque se entende que todo mundo já sabe o que é luta antimanicomial, enfim, né? Então, acho que é sempre muito importante a gente se apropriar de mais conhecimento sobre isso, né? Eu estou fazendo uma disciplina agora de saúde mental coletiva, que está sendo incrível, assim, com uma professora que é referência aqui no estado, assim. Então, está sendo muito bom para me apropriar desse debate, e essa aula foi incrível para pensar muito nisso. E também me chamou a atenção esse título, porque aqui está, enfim, no país está muito abre, fecha, né? Não sei como está aí, mas aqui no estado, na minha cidade, está mais fechada a coisa, assim, mais em isolamento mesmo, mas o nosso estado está tentando abrir o isolamento. E eu, como uma pessoa que estou isolada esse tempo todo, mexeu muito comigo, assim. Então, foi algo bem, bem pessoal também, assim, né? De pensar, meu Deus, e se... Tudo bem, talvez as pessoas não estejam mais tão isoladas, mas e se eu tiver que ficar, essas pessoas que eu conheço que estão isoladas tiverem que ficar sempre isoladas, né? Então, foi um questionamento que me deu um baque, assim, de pensar. E acho que foi uma aula muito incrível, agradeço. Não tenho nenhuma pergunta, mas queria compartilhar, assim, que me tocou bastante esse título, né? Porque acho que dá um medo na gente, assim.
que com certeza não é a mesma coisa que um aprisionamento, né? A gente frequenta vários lugares, vai no mercado, vai em outros espaços assim também. Mas o fato de estar em isolamento social nos afeta muito, né, diariamente a nossa saúde mental, o nosso convívio, o socializar com outros, né? Muito estranho abrir a câmera e falar com pessoas assim que a gente não está acostumada a ver, né? Não está mais acostumada a conversar com as pessoas presencialmente também. Então, queria parabenizar vocês por esse debate, que é muito importante, me tocou muito, assim, em vários aspectos. E agora me surgiu, né? Não ia perguntar, mas se o professor ou vocês da organização tiverem indicações de leitura sobre o tema, porque eu gosto muito de buscar e agora entrando nas férias das aulas, é bom ter uns livros para explorar também. Obrigada e um beijo para vocês. Obrigado, Bruna. Vou começar do final, né? Assim, acho que tem duas indicações que são muito importantes. Uma, teve uma pessoa que até citou aqui, e Sara também cita agora, Sara Figueiredo cita agora novamente, que é um livro jornalístico da Daniela Arbex, que se chama O Holocausto Brasileiro. Daniela Arbex é uma jornalista e ela fez uma investigação assim minuciosa sobre o manicômio de Barbacena. O livro ganhou o prêmio Jabuti, então foi um livro premiadíssimo e com um relato assim fantástico sobre o manicômio de Barbacena. Dá muito claramente essa dimensão de como que a loucura ela era tratada não do ponto de vista humanizado, mas do ponto de vista meramente moral, né? E como que o lucro ele era visado do início ao fim nos processos de aprisionamento da loucura. Né? Em Barbacena, mais de 60 mil pessoas morreram, muitas delas morreram congeladas no frio da madrugada de Barbacena, e esses corpos eram vendidos para as faculdades de medicina do Brasil. Né? E aí a gente vai tendo essa dimensão disso que o Goffman chama de mortificação do eu. Né? É corpo. Manicômio, a gente está falando de corpo biológico, né? Corpo que precisa produzir, corpo que gera lucro até mesmo na morte. Né? Então fica essa dica, que é um ótimo livro, e tem o Loucos pela Vida, que é um livro do Paulo Amarante. O Paulo Amarante é uma referência na reforma psiquiátrica brasileira, né? É um professor da Fiocruz, né? É um dos grandes teóricos da reforma psiquiátrica que a gente tem no Brasil, e ele tem esse que talvez é o principal livro sobre a história da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, que se chama Loucos pela Vida. Eu fico pensando, assim, quando eu vi, né, que teve algumas pessoas aqui no chat que falaram, olha, o que chamou a atenção foi esse título, né, assim, e se o isolamento durasse para sempre? É interessante que quando eu vi esse título, né, quando a Isabela me apresentou esse título, eu pensei, gente, tem tantas pessoas que já viviam isoladas antes da pandemia, né? Essas vidas, né, esse isolamento, ele já era compartilhado por muitas pessoas, né? O que a gente vive hoje, num momento e num contexto mais amplo, foi vivido, assim, e é vivido por um número significativo de pessoas no Brasil e no mundo, né? Nem todo mundo, fora do contexto da pandemia, tem o direito de ir e vir. Ou você vai me falar que uma mulher trans, ela pode ir e vir em qualquer lugar, em qualquer espaço que ela quiser. Que uma pessoa preta periférica pode ir e vir em qualquer espaço e em qualquer lugar. Tem pessoas da periferia que vivem isoladas. E vivem isoladas porque não têm dinheiro para pagar uma condução, vivem isoladas porque a casa é o único espaço possível para ela, né? Assim, se sair na rua vai ser presa, se sair na rua vai morrer, né? A gente tem aí a necropolítica dada no nosso país. Então, assim, o isolamento é uma realidade
já vivida por muitas pessoas antes da pandemia. O que a gente entende, o que a gente percebe hoje? O quão privilegiado a gente é de poder ir numa balada, numa festa, de poder ir numa instituição de ensino superior presencial, né? De poder acessar os espaços da cidade. Mas tem muitas pessoas que não podem, né? Esse isolamento ele está dado antes da pandemia para muitas pessoas. E eu acho que a gente precisa fazer essa inflexão também, né? Esse olhar para os nossos privilégios e para o fato de o quanto que e o porquê me adoece não poder ir numa balada, não poder ir, né, assim, num lugar presencial, numa festa. Por que isso me adoece? Que talvez a gente esteja falando de um modo de constituição de uma subjetividade que é compartilhada enquanto privilégio na sociedade. É claro, né, gente, assim, a gente espera, né, e o cenário, enfim, pós-vacina, pós-pandemia, nos diz que o isolamento não vai durar para sempre. Né? A ciência está aí, inclusive, né, para nos certificar que o isolamento não dure para sempre. Né? Inclusive, tem determinados países que, Estados Unidos, por exemplo, já está liberando o uso de máscara. Né? Se a gente está nesse movimento, né, que Bruna disse, aqui em Minas Gerais está a mesma coisa, alguém falou que no Ceará está a mesma coisa, né, de vai e volta, é por uma incompetência política, não é por causa da pandemia. Então, assim, o cenário mais amplo nos mostra, né, que o isolamento não vai durar para sempre. Mas a questão é muito boa, porque a questão nos faz refletir, assim, qual que é o privilégio de poder ir e vir, de poder sair, né? E tem muita gente que não pode. Não pode porque não tem condição, não pode porque, né? Aí os meus cachorros, ó, começa a latir, todos os cachorros da vizinhança latem também, né? Assim, e eu acho que a gente precisa fazer essa reflexão, né? Assim, será que quando o isolamento acabar, ele acaba para todo mundo? Ou ele vai acabar só para mim? Mais alguém? Eu queria comentar um pouco, assim, muitas coisas, na verdade, né? Acho que todo mundo aí ficou borbulhando de ideia, de tudo, né? Os nossos eventos, eles têm sido assim aos sábados, né? Provoca muita reflexão. Então, quando tem evento, eu já fico com aquela sensação de sábado, é dia de aprender, refletir um pouco, né? Assim, sair um pouco da zona de conforto, e eu acho que proporcionou isso muito bem. E aí, a primeira coisa que eu queria falar, né, que o João começou falando que não saberia se iria atender às expectativas, né? E aí eu acho que você foi muito além, né, assim, do que a gente propôs e pensou. O nome do evento ele foi bem proposital, assim, né? Como a Bela disse, não são todas as pessoas que se engajam nessa luta, né? Que têm o conhecimento. E a gente, apesar, né, de ter muita gente da psicologia, a gente também não queria que fosse só o pessoal da psicologia que estivesse aqui, né? Então a gente pensou muito, né, sobre o nome, de como seria, quem a gente convidaria, e aí a gente fez esse questionamento muito proposital, né? E aí o João vem, assim, de uma forma até, como a Bela disse, né, dando um tapa na cara, mas até de uma forma, eu acho que você fala de uma forma muito poética também, né? É como se estivesse dando uma porrada, mas estivesse dando um abraço na gente também, né? E aí eu fiquei pensando em muitas coisas, refletindo muitas coisas aqui. E aí essa questão do privilégio era uma coisa que eu ia trazer, você acabou trazendo antes, que foi uma coisa que eu comecei a pensar muito depois, assim, depois de um bom tempo de isolamento, que eu comecei a parar para pensar nisso, né? Assim, como somos privilegiados. E aí eu acho que isso se escancarou muito nessa situação.
Mas o que eu queria falar, né, assim, nessa questão de como se estivesse dando um abraço, é porque eu acho que muita gente está se sentindo culpada nesse contexto, né, se cobrando muito de eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer aquilo, eu preciso dar conta, eu preciso produzir. E aí eu acho que com a sua fala é como se tivesse abraçado um pouco e indicado para onde que a gente tem que cobrar, né? Assim, a gente está vivendo essa situação, mas o que adoece é esse sistema, né? Esse governo, da gente estar nessa situação até agora, e a gente acaba voltando isso para a gente. Nossa, olha como que eu não dou conta, né? Olha como que eu estou adoecendo. Tem gente que está dando conta, e eu acho que isso também é um pensamento que a gente tem muito distorcido, né? Assim, muito de rede social, inclusive, né? A gente entra lá, o pessoal a pessoa malhou, trabalhou, fez isso, fez aquilo, e eu estou aqui não dando conta de nada. Então, eu acho que foi muito bom para refletir e a gente entender um pouco para onde tem que ser direcionada a nossa raiva, né? Assim, que a gente tem que ficar puto não é com a gente. E só para... Tinha mais coisas para falar, assim, né? Pensei em muitas coisas aqui, mas queria comentar só desse público, né? Assim, a gente sempre tem algumas pessoas de outros lugares, mas eu acho que esse bateu recorde e é muito, muito rico, né? Ver o pessoal comentando de onde que é, de lugares diferentes, e ouvir vocês, né? Assim, a Bruna falou aí, deu um quentinho no coração, assim, de ouvir pessoas de outros lugares. É muito bacana. A Nai foi falando, assim, eu fui pensando aqui, né? E olha, o exercício de pensar também é um exercício de liberdade, né? Assim, como que talvez o trabalho que a gente precisa fazer, e aí quando a Nai fala assim, olha, você fala de um jeito, bate, mas é de um jeito poético, né? Assim, é porque eu acredito muito que toda e qualquer reflexão, principalmente essa, né, assim, que convoca campos de exclusão, as minorias, campos de violência, eu acredito muito que toda e qualquer reflexão precisa passar por isso que a gente vai chamar de empatia, né, por esse exercício empático. Então, quando eu viro para vocês e falo assim, olha, a pandemia vai passar, né, o isolamento vai acabar, mas vai acabar para todo mundo ou vai acabar só para mim? Não é num sentido de dizer assim, né? Olha como que é só para mim que a pandemia vai acabar, né? Mas é no sentido da gente entender que tem pessoas que adoecem mais do que outras pessoas, porque tem pessoas que têm mais recursos sociais, contextuais, para lidar com isso. Tem pessoas que estão isoladas num contexto de uma família adoecedora. Tem contextos que estão isoladas num contexto de uma família que apoia, de uma família acolhedora. Então, assim, não é o isolamento que adoece, o isolamento por si só. Tem mulheres que estão isoladas num contexto de violência doméstica. E sair para o trabalho, né, essa possibilidade de ir para a faculdade presencial, era o momento de alívio que ela tinha de ausência desse contexto de violência. E o isolamento aprisionou ela ali naquela situação. É isso que adoece, né? E quando a gente avança nesse sentido de um pensar empático, é tentar entender essas outras realidades que extrapolam a minha. Porque, ok, né? Assim, eu tenho receio de ficar isolado para sempre, de isso durar para sempre. Mas e essas outras realidades? Não dá para a gente olhar para um campo que é macro, a gente está falando de uma dimensão que é macro. Não sou eu que estou isolado. É uma realidade que ela é compartilhada socialmente. E a gente precisa pensar o que me adoece, né? O que te adoece? O que me adoece nesse isolamento certamente é diferente do que te adoece nesse isolamento. E quais estratégias eu preciso encontrar para lidar com essa minha angústia, com esses meus processos
de adoecimento para criar uma nova forma de existir, novos modos de subjetivação, que serão muito diferentes daquela mulher, por exemplo, eu estou rindo do comentário ali no chat, daquela mulher, por exemplo, que está em situação de violência. O que adoece ela não é a pandemia, o isolamento social, o que adoece ela é o cara lá que a violenta. E o isolamento só fez com que esse dispositivo se intensificasse, né? Famílias tóxicas, relacionamentos tóxicos, tudo isso tem se... Por que que os divórcios estão aumentando? Não é por causa do isolamento, é porque o isolamento fez com que você enxergasse, com que as pessoas enxergassem aquilo que sempre esteve ali. Então, é por isso que eu acho que é importante a gente diferenciar esse isolamento que a gente vive, que nos dá a possibilidade, um divórcio que acontece no isolamento, é uma possibilidade de criar, de se... Travou? Voltou? Voltou. Então, o que eu estava dizendo, né? Assim, o número de divórcio tem aumentado. Né? Opa, acho que está travando. Momentos de tensão de uma discussão online, né? Enquanto isso, vocês podem ir fazendo perguntas. Ah, o João aí. Eu vou falar na hora que eu vou fazer a... O João Eu aparece. acho, eu acho que tem alguém com a mão levantada O também. Ariel queria falar. Mas desistiu que abaixou a mão? Ariel, tá aí? Não, eu só vou falar então. Eu acho muito interessante esse evento, muito, muito. Eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei aqui e vi gente de Recife, Ceará, Goiânia, Minas Gerais. E eu falei, gente, estamos todos unidos aqui, assim, tipo assim, para poder aprender mais, para poder ouvir uma palavra de conforto, por mais que sejam palavras fortes que o João falou, mas são palavras que propõem reflexão, que fazem pensar, que acalmam a nossa energia, o nosso, né, nosso estado mental. A gente pensa, vamos vencer, vamos lutar e vamos vencer, né? Achei muito, muito legal e parabéns a todos os envolvidos. Essa pandemia, ela distancia a gente de pessoas queridas, de pessoas que queremos ficar, a família e outras tantas pessoas que a gente quer ficar, mas não pode, né? Obrigada, Ariel. A gente Mas, ao mesmo tempo, pode ir. muito, muito legal, Ariel, sua fala, assim, e ao mesmo tempo, essa pandemia me fez conhecer quem estava no cômodo ao lado, né? E talvez conhecer quem estava no cômodo ao lado é tão horripilante quanto não conhecer, né? Então, assim, a gente tem visto muito isso, né? Pessoas que convivem na mesma casa e não se conhecem. E o isolamento proporcionou isso. Para algumas pessoas, foi ótimo, né? Fortaleceu a família, fortaleceu os vínculos. Para outras pessoas, foi destrutivo, né? Conhecer quem estava ao lado, no cômodo ao lado, era conhecer um monstro, um violentador, né? E assim por adiante.
Mais alguém? Tinha uma pessoa do ensino médio aqui, eu vi no chat, que legal. Possibilidades que a gente tem conseguido construir, né, neste momento. Muito legal isso, ter gente de outro estado, ter gente de todas com cada uma com a sua história, e com as suas experiências, né? Ó, tem gente aparecendo aí, Germana, Jéssica. Eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? Assim, a gente marcou para esse evento até às 11h30. Se alguém quiser fazer uma última pergunta, tem tido muitos comentários no chat. O João indicou vários livros, né? Assim, durante a própria fala e também depois já falaram alguns outros aí. Depois a O gente pode... Matheus está aqui, né? Livros que podem ajudar a gente a lidar com essa questão. Matheus, eu pensei em vários livros técnicos aqui, mas eu vou desconstruir tudo que eu acabei de pensar. Literatura, Matheus. Se tem uma coisa que pode nos salvar em tempos de isolamento, é a literatura. É a Essa arte, né? possibilidade, é a arte, é a cultura, é essa possibilidade, Mateus e demais, né, da gente inventar novas vidas, é o que a loucura faz. Já que a gente não é louco, né, assim, já que a gente não consegue inventar uma outra vida, né, a possibilidade que a gente tem, né, de projetar uma outra existência é na literatura, é na arte, é na cultura, né, assim. A arte, ela nos mantém vivos em tempos de pandemia. A arte, ela vai na contramão da produtividade que o capitalismo quer nos colocar o tempo inteiro, né? A arte nos retira da esteira da produção. É na arte que a gente sonha, é na arte que a gente vive outras possibilidades de mundo, de vida, de personagens, é na arte que a gente idealiza, é na arte que a gente tem encontros inenarráveis e inimagináveis, né? Assim, é na arte que a gente é Alice. E aí, ser Alice é a possibilidade que a gente tem de sair de um mundo cruel, destrutivo, de um mundo com mais de 450 mil mortes, de um mundo sem vacina, para um mundo possível, né? Para uma realidade possível, para uma realidade que envolve, né, um campo de possibilidade de gerar vidas em vez de destruir vidas. Então, Mateus e demais, né? Vai para a arte, né? Vai para a literatura, né? Vai conhecer essas vidas possíveis que são, inclusive, capazes de reinventar a nossa própria vida, né? A Nai falou aí, né? Olha, você fala de um jeito poético, né? Se eu falo de um jeito poético, é porque eu leio muito livro de literatura, né? É isso que nos possibilita recriar o nosso próprio modo de existir. E a arte é uma aposta terapêutica da luta antimanicomial, né? Assim, Exatamente. é uma função forte demais e acho que a gente tem que partir sempre daí. Quem não está conseguindo ler, tudo bem também, né? Assim, pode ver o que muitos filmes contribuem para a gente. Eu também tenho necessitado de ver bastante coisa que não agrega muito, assim, só me faz descansar um pouco a cabeça e rir um bocado, que também é muito terapêutico, né? Ô, João, muito obrigada por esses tapas e esses abraços. Foi riquíssimo, a gente tinha certeza que você ia superar as expectativas, como sempre faz. E agradecer também a participação de todas e todos e todes. Foi legal demais. Eu espero encontrar vocês aí de todos esses cantos e todas essas histórias em dos próximos eventos também.
Já compartilhei aí a lista de presença, um formulário de feedback, que é a partir disso que a gente constrói os próximos eventos. O pessoal quer uma listinha de livros. Tem uma lista aí de literatura, João, também, para compartilhar? Me segue lá no Instagram, eu passo lá para você. Blogueiro! Aquele, né? Vou colocar aqui no Instagram, segue lá que eu passo lá. Curte, comenta, Eu já ia compartilha. falar. Curte, comenta, compartilha. Tabata, Então, muito obrigada também. Novamente, né? Como sempre, brilhando muito com a gente. Ô, Bela, eu quero agradecer também, assim, né, a você, Nai, Tabata, né, o pessoal do NAP. Como eu disse no início, né, eu fico muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a participação e presença de vocês e quero também parabenizar essa organização do NAP, né? Vocês já fizeram encontros, assim, com temáticas super importantes. As duas próximas temáticas são temáticas também importantíssimas, né? Uma que vai discutir a questão LGBT e a outra que vai discutir a questão, né, da decolonização. Então, assim, vocês estão de parabéns pela organização dos eventos, né? Por fazer esses eventos. É isso, gente. Quem está aqui é quem quer, né? Aqui não tem nota, aqui não tem, né, trabalho. Então, por fazer esses eventos em que são possíveis, né, assim, discutir temas urgentes, importantes, com quem quer, né, com quem deseja, né? Então, parabéns, né? Espero que no próximo semestre tenham muitos outros encontros, né? Muitos outros momentos de compartilhamento, de conhecimento. Muitíssimo obrigado. E façam terapia. Beijo, gente. Beijo. Obrigada, meninas. Obrigada, João. Obrigado. Tchau, tchau.